Liturgia do dia 14 de julho de 2023, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Memória de São Camilo de Leles, presbítero. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares, e é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e seus filhos o puseram com as crianças e as mulheres sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã, e foram para o Egito, Jacó com toda a sua família, com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. E chegaram à terra de Gesem. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gesem ao encontro do pai. Logo que o viu, lançou-se ao seu pescoço e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 36. A salvação vem de Deus. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. A salvação vem de Deus. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. A salvação vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios. E os guarda, porque nele confiaram. A salvação vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reencontro de José com os seus irmãos e a reunificação da família de Jacó é o tema central da longa história do Gênesis. O itinerário de Jacó, ligado ao de Abraão, torna-se uma última etapa decisiva na história da salvação de Israel. Se Abraão partiu de Ur para chegar à terra de Canaã, agora Jacó, da terra de Canaã, parte para o Egito acompanhado, tal como Abraão, pela promessa: tornar-te-ei ali uma grande nação. É uma caminhada que aguarda sua realização no regresso à terra de Canaã. Essa nova etapa será aberta pelo livro do Êxodo. A etapa da descida ao Egito é diferente da descrita no capítulo 28, porque Jacó agora conhece o seu interlocutor. Eu sou o Deus de teu pai. Esta, como outras vicissitudes da sua vida, faz parte da história da salvação que o próprio Deus guarda e orienta. Não hesites em descer ao Egito. Eu mesmo descerei contigo, e eu mesmo far-te-ei voltar de lá. A presença de Deus, mesmo em terra estrangeira, dá sentido a uma viagem que de outro modo seria incompreensível, pois afasta Jacó da terra prometida, a qual nem sequer regressará. Será José quem te fechará os olhos. A história de José representa a história de todos aqueles crentes que, fiados na palavra de Deus, se abandonam aos seus desígnios. Com respeito ao Evangelho, o nosso texto reflete a profecia de Jesus sobre a sorte dos seus discípulos, mas também a experiência posterior da Igreja, que descobriu todo o sentido das palavras do seu Senhor e Mestre. Quando Mateus escreveu, já muitos discípulos tinham sido presos, levados aos tribunais e executados por causa do nome de Jesus. O judaísmo oficial, pelo ano 70, declarou excomungados da sinagoga todos aqueles que confessassem que Jesus é o Messias. E surgiu, ou acentuou-se, a divisão e o ódio nas famílias, uns a favor de Jesus e outros contra. Os discípulos, particularmente os missionários, são comparados ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que carregou sobre si os nossos pecados e os nossos sofrimentos, para realizar o projeto de Deus que quer salvar todos os homens. A mansidão e a não violência do missionário não são fraqueza nem masoquismo, mas vivência de duas virtudes aparentemente opostas. A prudência da serpente, como exercício de inteligência vigilante, realista e crítica que evita o engano, e a simplicidade da pomba, como exercício de um procedimento límpido e confiante, próprio de quem sabe estar nas mãos de Deus Pai poderoso e bom. Nos tribunais, há que confiar na presença e na ação do Espírito. O futuro do discípulo não é róseo. O mal gera o mal e abala as próprias relações familiares. Mas quem suportar ser odiado, não pelos seus crimes, mas por causa de Cristo, será salvo. A história de José mostra como aqueles que se fiam em Deus acabam por sair vitoriosos e por se tornar benfeitores para os outros. O acolhimento da chamada a partilhar a missão de Jesus também pressupõe absoluta confiança naquele que chama. A missão de Jesus passou pelo despojamento da sua condição divina para se fazer homem entre os homens. Servo, vivendo entre os seus como aquele que serve. Esta conformidade a Cristo, servo, é dada pelo Espírito, que permite ao discípulo juntar, numa existência renovada, o agir e o ser, e assim unificar o amor para com Deus e para com o próximo no serviço prestado na verdade. Missão e quênosis apelam-se mutuamente, revelando com o aniquilamento de Deus em Cristo
o sinal histórico do serviço do discípulo que continua no tempo a ação salvífica do seu Senhor para com todos os homens. Em Cristo, a vida e a missão do discípulo são postas sob o signo da cruz gloriosa. Aos que me batiam apresentei as espáduas, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me ultrajavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. Por isso não sentia os ultrajes. Endureci o meu rosto como uma pedra, pois sabia que não ficaria envergonhado. Também no momento do abandono e do fracasso, do medo que leva a olhar para trás, a fixar-se no passado em que se julga encontrar proteção, o discípulo confia sua história à memória de uma palavra consoladora. Sou eu o vosso Consolador. Quem és tu para teres medo de um simples mortal, de um homem que acabará como a erva? Esqueceste o Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra. Assim, o Evangelho é subtraído a critérios de avaliação mundanos e é definitivamente entregue ao discernimento da palavra do Senhor. Irmãos, não sejais crianças quanto à maneira de julgar, sede sim crianças na malícia, mas quanto à maneira de julgar, sede homens adultos. Hoje a Igreja faz memória a São Camilo de Leles, presbítero. Nasceu em Chieti, nos Abruzos, Itália, em 1550. Seguiu primeiramente a carreira militar e, quando se converteu, consagrou-se aos cuidados dos enfermos. Terminados os estudos e ordenado sacerdote, fundou uma congregação destinada a construir hospitais e atender os doentes. Morreu em Roma no ano 1614. Começarei pela Santa Caridade, raiz de todas as virtudes e dom familiar a Camilo mais do que qualquer outro. Ele vivia sempre inflamado pelo fogo desta santa virtude, não só para com Deus, mas também para com o próximo, especialmente os doentes. Bastava vê-los para que se enchesse de ternura e se comovesse no mais íntimo do coração, a tal ponto que esquecia completamente todas as delícias, prazeres e afetos terrenos. Quando tratava de algum doente, parecia doar-se com tanto amor e compaixão que de bom grado tomaria sobre si toda a doença para aliviar-lhe as dores ou curar as enfermidades. Contemplava nos doentes, com tão sentida emoção, a pessoa de Cristo, que muitas vezes, quando lhes dava de comer, pensando serem outros Cristos, chegava a pedir-lhes a graça e o perdão dos pecados. Mantinha-se diante deles com tanto respeito, como se estivesse realmente na presença do Senhor. De nada falava com mais frequência e com mais fervor do que da santa caridade. O seu desejo era imprimi-la no coração de todos os homens. Da vida de São Camilo, escrita por um companheiro seu. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Camilo de Leles e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que inspirastes a São Camilo de Leles extraordinária caridade para com os enfermos, dai-nos o vosso espírito de amor, para que, servindo-vos em nossos irmãos e irmãs, possamos partir tranquilos ao vosso encontro na hora de nossa morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia.
Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.